A vinda da família real para o Brasil foi de uma valia imensurável. Nós temos uma dívida de gratidão com Napoleão. Se não fosse a sua ousadia de querer conquistar toda a Europa, inclusive a Península Ibérica, nós talvez não fôssemos o que nós somos hoje. Outra figura que é problemática porque a nós foi apresentada como uma caricatura, uma pessoa grotesca, foi Dom João. Esse homem foi um estadista, se nós considerarmos que estadista é aquele que tem uma visão do futuro. E ele, nos momentos críticos no Brasil, ele tomou decisões fundamentais e que, se não fosse a sua decisão, nós talvez estivéssemos em outra situação. Imagine você, em 1807, fazer a transferência de um governo para o Brasil. Naquela época, levava-se pelo menos 70 dias de navio para chegar aqui. No dia 1º de abril, ele criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça. O que era esse conselho? Esse conselho existia em Portugal, ele substituiu o Conselho de Guerra. E ele tinha uma dupla finalidade, uma dupla atividade. Uma administrativa e outra judicante. O presidente do conselho era o próprio mandatário, inicialmente Dom João, depois Dom Pedro I, Dom Pedro II, com a proclamação da República, ainda nós tivemos Deodoro e Floriano Peixoto. Porém, a partir daí, quando deixou de ser conselho e passou a ser tribunal, os presidentes passaram a ser os próprios membros do tribunal do antigo conselho. Com o advento da República, o conselho passou a denominar-se Supremo Tribunal Militar. Isso foi feito através de um decreto legislativo número 149, em 1893. E esse Conselho Supremo Militar de Justiça é que deu origem ao nosso tribunal. Ele se mistura com a própria história do Brasil. Até 1934, a Justiça Militar praticamente era um departamento das Forças Armadas, porque estava ainda muito sujeita ao Poder Executivo. Na Constituinte de 32 e depois na Constituição de 34, promulgada então, o Tribunal adquire a sua plena autonomia como órgão do Poder Judiciário. Esta é uma característica importantíssima na história da Justiça Militar no Brasil. Os juízes, os integrantes da Justiça Militar no Brasil, são magistrados, cumprindo seu papel com todas as prerrogativas da magistratura brasileira. O nome da instância máxima foi mantido como Supremo Tribunal Militar. Houve uma pequena diferença na composição, passou de 10 para 11 membros do STM. Agora, a mudança mais importante foi na jurisdição, porque o artigo da Constituição previa a possibilidade de que civis fossem também processados pela Justiça Militar em 2 casos. Quando praticassem crimes que atentassem contra a segurança externa do país, é o nome que foi colocado no texto constitucional, ou contra as instituições militares. Mas, de fato, a Justiça Militar nessa segunda Constituição ficou consagrada como uma justiça especial. No Estado Novo, houve um tribunal especial, chamado Tribunal de Segurança Nacional, que terminou fazendo o julgamento dos crimes políticos. O tribunal passou a cumprir a sua competência tradicional, ligada aos crimes militares, e os crimes políticos se deslocaram para esse Tribunal de Segurança Nacional. De forma que o fato de existir uma ordem excepcional na vida institucional do país não prejudicou a atividade judicante do tribunal. Esse Tribunal de Segurança Nacional funcionava como primeira instância, destinada a atuar quando estivesse decretado estado de guerra, como foi decretado. Só é importante chamar a atenção que ele não foi presidido por militares. Foi quase sempre, até a sua extinção, presidida por civis, embora militares participassem do tribunal. Mas eles nunca foram maioria. Havia dois militares, 2 civis, e a presidência podia ser por um militar ou um civil. Na prática, foram ministros do STF, do Tribunal Civil, que ocuparam a presidência.
O Brasil teve um papel relevante. Foi o único país latino-americano que se envolveu diretamente em operações militares na Europa. O Brasil mandou uma divisão de infantaria com mais de 25 mil homens para lutar na Itália de 1944 a 1945. 25 mil homens e 67 mulheres, não vamos esquecer delas. Enviou um grupo de caça da Força Aérea Brasileira, uma esquadrilha de ligação e observação, e a Marinha de Guerra do Brasil envolveu-se em operações desde 1942 no Atlântico Sul, sem esquecer que 33 navios brasileiros foram torpedeados por submarinos do eixo durante a Segunda Guerra. Então, enviando uma tropa tão grande para a Itália, foi necessário enviar uma auditoria militar para julgar eventuais crimes militares que foram cometidos no teatro de operações. O crime mais comum era, vamos dizer, o de deserção, problemas desse tipo, mas talvez o mais dramático tenha sido de 2 soldados que foram, enfim, presos, acusados de terem mantido uma conjunção carnal, como dizia o texto, forçada, né? Quer dizer, estupraram uma italiana, uma jovem de 15 anos, e mataram o tio dela, que tentou evitar, né, o estupro. Eles foram condenados à morte, foram os 2 únicos casos de condenação à morte durante a FEB, com vários agravantes, que eles estavam bêbados, eles utilizaram a arma de serviço para matar o tio, né, estavam num país estrangeiro. Então, por esse conjunto, a primeira instância os condenou à morte, a segunda instância, que era o Conselho Supremo, o superior, né, dessa Justiça Militar Especial, confirmou a pena de morte. Só que depois ela foi comutada pelo presidente Getúlio Vargas em prisão perpétua e depois foi novamente transformada em 30 anos de prisão. A Justiça Militar sofreu alterações profundas na sua estrutura com o movimento militar de 64. O AI-2 alterou a composição do tribunal, de 11 para 15 membros, e entregou ao tribunal competência para julgar os crimes políticos, os crimes contra a segurança nacional. O habeas corpus é uma medida, é uma garantia constitucional em que se pede o direito de ir e vir. Quando pede a liminar, é para que o juiz conceda essa liberdade a ela, independentemente de ouvir o tribunal ou de julgar o mérito que se chama do habeas corpus. O STM teve, nesse momento, um papel importante, concedendo uma quantidade muito grande de habeas corpus, até porque a instrução desses inquéritos era muito precária. Eram inquéritos muito ideologizados, né, mas com muito pouca fundamentação em termos de, vamos dizer, da correção do processo. O Brasil tem, a partir do início do século XX, uma doutrina brasileira de habeas corpus. Essa doutrina surgiu com a relevantíssima contribuição de 2 grandes juristas, 2 grandes brasileiros, Pedro Lessa e Rui Barbosa. Pois bem, foi só depois do regime militar que o Brasil começou a dar liminares em habeas corpus. E o caso inaugural, paradigmático, foi aqui. Em 1964, um almirante de esquadra, José Espíndola, relatando um processo, deu uma liminar em habeas corpus. E isto abriu caminho para que em toda a justiça brasileira, em todos os ramos do poder judiciário no Brasil, começassem a ser dadas liminares em habeas corpus. Durante esse período de 74, pelo menos o período que eu estava aqui como assessor, tinha o ato institucional número 5 que proibia o habeas corpus. E começamos a sentir que alguns processos chegavam com um evidente constrangimento. Então o tribunal começou recebendo os habeas corpus, transformando em representação e mandando para que o juiz de primeiro grau, como representação, conhecesse e quebrasse a incomunicabilidade para que ele se entrevistasse com o seu advogado ou recebesse visita familiar. Com o suceder dessas representações, desses habeas corpus transformados em representação, o tribunal passou, de uma maneira bem sutil, por cima do ato institucional número 5. Eu tenho certeza que, nisto que nós chamamos de escabinato,
reside a grande virtude do Superior Tribunal Militar. Escabinato é uma composição mista, como nós temos aqui. Este tribunal tem 15 ministros. Desses 15 ministros, 10 são militares. 4 do nosso Exército Brasileiro, 3 da Marinha do Brasil e 3 da Aeronáutica, da Força Aérea. São 10 militares e 5 civis. Por que tem 10 ministros militares? Porque a atividade militar é extremamente específica. É fundamental que as pessoas que julgam militares, ou pelo menos uma boa parte delas, tenha a experiência da vida da caserna para poder bem interpretar tudo aquilo que se passou em determinado processo. Da composição civil, 3 ministros são oriundos da advocacia, um da magistratura militar e outro do Ministério Público Militar. Essa vaga que eu ocupo aqui no tribunal é exatamente do Ministério Público Militar. Esses 2 ministros, oriundo esse da magistratura e esse do Ministério Público, vieram exatamente da primeira instância da Justiça Militar. Na primeira instância, os juízes, o juiz auditor e o juiz auditor substituto, que são juízes togados, eles têm algumas competências que lhes são exclusivas. Mas existem os conselhos de justiça. Chegado um inquérito, ele é autuado sob a forma de inquérito policial militar, dado vista ao Ministério Público Militar, e o Ministério Público vai ou pedir o arquivamento, ou pedir novas diligências, ou apresentar uma denúncia. O juiz pode, diante da denúncia, receber a denúncia ou rejeitá-la. Se ele recebe a denúncia, forma-se, então, a ação penal, há uma instrução criminal, e dessa instrução criminal vem uma sentença. Cabendo recurso para essa sentença, esse recurso é exatamente aqui para o Superior Tribunal Militar. Na sessão nós temos um presidente que preside, mas não vota, sendo que sempre um ministro, militar ou civil, é o relator. E o revisor é um militar ou civil. Nunca 2 militares, nunca 2 civis. No fim, todos chegam ao momento de votar. Algumas vezes se tem unanimidade, mas isso não é o comum, não. Pelo contrário. Como são 14 votantes, pode acontecer de 7 a favor, 7 contra. O voto de Minerva é dado pelo presidente. E, por tradição, ele é a favor do réu. E esse processo de discussão, esse processo de observação dos detalhes, de colocação de opiniões, de adução de fatos que já se passaram, que foram julgados diferentemente, isso tudo, para mim, faz com que o Superior Tribunal Militar ele alcance, se não na total, mas pelo menos na maior parte das vezes, a justiça mais equilibrada. Dentro desse contexto, nas sessões do Superior Tribunal Militar, o Ministério Público Militar atua como fiscal da lei, ou seja, ele fiscaliza se as sessões correm regularmente, se não há nenhuma nulidade, não há nenhum descumprimento de uma lei processual. Nessa atuação de fiscal da lei, o Ministério Público Militar é representado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Se todos são iguais perante a lei, por que haver uma justiça comum, uma justiça, entre aspas, uma justiça civil para julgamento de civis e uma justiça militar para julgamento de militares? Na verdade, não é isso. A justiça militar não julga só militares. A justiça militar julga crimes militares, que eventualmente também podem ser cometidos por agentes civis. Aliás, se a criminalidade cresce, se ela tem uma curva ascendente na sociedade, ela cresce também na esfera militar, na mesma proporção. Como as Forças Armadas são armadas, a criminalidade tem que ser reprimida dentro das Forças Armadas com mais vigor. Com mais vigor porque a sociedade militar, o estamento militar é um estamento armado. Se a mesma taxa de criminalidade que existe na sociedade civil ocorrer dentro dos quartéis, o Brasil está perdido, não é? Então, justifica-se a existência de uma justiça militar para julgar crimes militares em função do princípio da isonomia.
O que é a isonomia? É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. A vida é o bem maior protegido pelo direito em qualquer sociedade do mundo. Todavia, para os militares, tem um valor mais alto que se coloca, que é a pátria, porque eles são obrigados a defendê-la com o sacrifício da própria vida. Então, bastaria este fato, estes valores, que são hierarquia e disciplina, para justificarem a existência de um direito, de um código penal militar, de um código de processo penal militar e, por via de consequência, de uma justiça especializada para tratar dessas matérias. Eu não creio que haja corporativismo e nem excessivo rigor. Eu não vivi como ministro, evidentemente, eu estou aqui há 5 anos, não vivi o tempo do regime militar, mas pelo que a gente lê, os advogados gostavam muito de trazer os crimes que eram vinculados à Lei de Segurança Nacional para o STM. Gostavam muito pela lisura e pela correção, pela sensibilidade que sempre tiveram os ministros, quer civis, quer militares dessa casa aqui. Não se pode atribuir ao regime militar uma tentativa de transformar a justiça militar num braço do regime. Isso não aconteceu no Brasil. Por quê? Porque a justiça militar é um ramo do poder judiciário brasileiro, desde 1934. Eu considero esse ponto da mais alta relevância pela independência que é concedida a todos nós no julgamento das questões, sobretudo aos militares, que se desvinculam da Força Armada, da hierarquia da Força Armada e passam a exercer em toda a sua plenitude a função de julgar, independente da opinião do Poder Executivo. Em 1937, por exemplo, quando havia um tribunal de exceção instituído pelo Estado Novo de Vargas, a Justiça Militar concedeu habeas corpus a Luiz Carlos Prestes, a João Mangabeira. Então, essa é uma justiça que sempre honrou o Estado Democrático de Direito. E muitas vezes ela é confundida, por ser uma justiça militar, como sendo uma justiça autoritária, uma justiça de exceção que é absolutamente inverídico, né, e que contesta todos os dados históricos de que se tem notícia. Eu vejo a justiça militar é uma justiça que ela só foi questionada em razão da Revolução, e por muito poucos. Os maiores questionadores da justiça militar é porque não o conhecem. Então, a justiça militar ela sempre foi pautada por ser uma justiça célere, ter poucos processos. A celeridade, desde que não prejudique a segurança, no meu ponto de vista, é também fundamental. E é a maior crítica que o Poder Judiciário sofre. E a justiça militar não sofre. Como justiça dos homens, é uma justiça que nós cometemos equívocos, erros, isso é natural de toda justiça, mas sempre voltado pela intenção limpa de fazer o melhor de cada um de nós. O ministro Salgado Filho foi o primeiro ministro da Aeronáutica e ele saiu daqui do tribunal para assumir a pasta no Ministério da Aeronáutica em 1941. Getúlio Vargas, na época, com a sabedoria que era característica dele, foi buscar alguém gaúcho, mas de renome já naquela época, para assumir. Ele praticamente criou a aeronáutica. O almirante Tamandaré atuou, patrono da Marinha, atuou aqui no tribunal por mais de 30 anos. Em dizendo que o almirante Tamandaré foi patrono da Marinha, teria todos os motivos, né, vários motivos, para justificar essa honraria que a Marinha presta ao almirante Tamandaré, por toda a sua atuação durante o período do Império, principalmente com relação à unidade do território nacional, em que ele participou ativamente em várias ocasiões. Caxias foi o maior soldado que nós tivemos. Quem com mais experiência poderia ser bom juiz naquela ocasião? Eu tenho certeza que ele aplicou tudo aquilo que ele vivenciou durante toda a sua vida de soldado no ato de julgar. Ele teve uma experiência extraordinária como soldado
e também como político, como conselheiro do imperador. É um homem que sempre foi fiel às leis. Há um fato extremamente interessante da vida de Caxias, em que, conquistada uma cidade lá no Rio Grande do Sul, que se rebelara, o vigário dessa cidade se dirigiu a ele e perguntou se era o caso de tocar os sinos em um toque de alegria pela vitória das forças imperiais. E ele disse: não, vigário, toque em sinal de luto pela morte dos brasileiros de um lado e de outro que vieram a morrer. Quer dizer, que senso de julgamento, né? Que senso de justiça, que humanidade teve esse homem. Eu considero o ato de julgar como extremamente difícil, extremamente delicado, porque ele sempre se refere a seres humanos. E, ao dar um voto, favorável ou não a quem está sendo julgado, você está influindo de uma maneira muito importante na vida dessa pessoa. Julgar é um ato muito doloroso, porque todos nós somos falíveis. A injustiça mata, deixa a gente, para quem aplica, um drama de consciência. Para quem sofre um sentimento de justiça, ele degrada até a pessoa. O juiz, ele é uma garantia de sanidade nas sociedades políticas bem ordenadas. Mas isso não elide, né, nem diminui a dificuldade que é julgar o semelhante. O julgador, ele tem que ter a consciência de que ele é um ser humano, ele não é um todo-poderoso. Ele é um ser humano repleto de erros, de complexos. Eu digo sempre, o juiz tem que ter bondade. O juiz tem que ser bom. Ele pode ser rigoroso? Pode. Ele pode ser duro nas suas decisões? Pode. Mas ele tem que ser bom. Eu costumo dizer que infeliz é o juiz que não vê a vida para além do processo. E quando um magistrado ele prolata uma decisão, há sempre a vida de uma pessoa que está nas suas mãos, da sua família, né, dos seus parentes, das pessoas que o amam. E a lei é para aqueles que claudicam. A lei não é feita para heróis. Aliás, não existem heróis. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, somos falíveis de alguma maneira. Então, é doloroso. E talvez essa seja a minha maior dificuldade. Senhor, queria ao morrer ter a certeza de que todos os homens que condenei morreram antes de mim, pois não posso pensar que fiquem nas prisões deste mundo a sofrer penas humanas os que para lá foram mandados por ordem minha. Queria, Senhor, que quando me apresentasse ao teu juízo, os encontrasse à tua porta, para que me dissessem que julguei com justiça, segundo aquilo que os homens chamam de justiça. E se para com algum, e sem dar por isso, foi injusto, esse, mais do que outro, desejaria encontrar ao teu lado, para lhe pedir perdão e para lhe dizer que em nenhuma só vez, ao julgar, esqueci ser uma pobre criatura humana, escrava do erro, que nenhuma só vez, ao condenar, consegui reprimir a perturbação da consciência, tremendo perante um ofício que, em última instância, apenas pode ser teu, Senhor. E esse depoimento que eu estou prestando como representante dos poucos advogados que militaram durante 20 anos, os 20 e tantos anos em que o Tribunal Militar, que a Justiça Militar julgou civis, é um depoimento que é unânime entre os advogados criminais que militaram naquela justiça. Não há nenhum registro, não há discrepância de espécie alguma em lugar nenhum. Todos os advogados que resistiram que lutaram pela volta do Estado de Direito, que lutaram depois pela anistia, que lutaram pelo retorno ao Estado de Direito democrático, né? Todos esses advogados são unânimes em afirmar que a Justiça Militar teve um papel fundamental. Até 68, 13 de dezembro de 68, a Justiça Militar deu muitos habeas corpus, trancou muita ação penal instaurada de maneira ilegítima, de forma equivocada ou exagerada. Estreiei na Justiça Militar, na tribuna do Tribunal Militar, em 1968, em maio de 68. Eu sequer era formado. E sustentei um habeas corpus
e daí em diante, enfim, fazia audiência, ainda estudante, naquele tempo se chamava solicitador acadêmico, portanto, vivi intensamente. E asseguro que o Tribunal Militar, o ambiente das auditorias, era um ambiente onde nós, advogados, nós que operávamos, não é, uma atividade profissional que tinha a sua antipatia, porque éramos defensores dos inimigos do poder, éramos defensores dos perseguidos políticos, defendíamos aqueles que se opunham à ordem vigente, que se opunham ao governo, né? E, portanto, não éramos pessoas muito bem-vindas e muito queridas. No entanto, neste ambiente da Justiça Militar, nas auditorias e no Tribunal Militar, nós, advogados, nos sentimos seguros. A Justiça Militar e o Tribunal Militar soube desempenhar um papel que faz jus à sua memória e corresponde de maneira digna às tradições de uma corte, da corte mais antiga do Brasil, uma corte com 200 anos de idade, que é sempre respeitável, sobretudo num país que é bastante jovem.